vamos falar um pouquinho sobre leis, né. Então todo contrato, ele é em base de leis, na verdade, né. Mas, tem leis que influenciam também no valor daquele imóvel, por exemplo, que eu acho isso aqui bem interessante, que é uma coisa que talvez alguns estrangeiros aqui no Japão não saibam, desse sistema, mas que é o Shakuchi Shakaho. Shakuchi Shakaho. Isso aqui é o seguinte: se você ver um imóvel à venda, um imóvel usado, ou até um imóvel novo mesmo, à venda, só que num valor muito mais barato do que do mercado, veja se ele não tem esse Shakuchiken. Shakuchiken. O que que é isso, Clarice? Tem casos aqui no Japão que você tem o seu imóvel, mas o terreno não é seu. E você precisa pagar um aluguel desse terreno para o proprietário. E o que que acontece? Às vezes você precisa se mudar ou precisa se desfazer daquele imóvel, então você vai vender só o imóvel, o prédio, ou o apartamento, ou a casa que você está morando. Então você vai vender num valor muito mais barato do que o mercado, porque você não vai estar vendendo o terreno junto. Então, na hora de comprar, né, a gente falou na visão de quem está vendendo, mas na hora de comprar, tomem cuidado com isso. Isso daqui ele fica especificado no próprio site ali da corretora que você está vendo, no contrato, óbvio que vai estar especificado, porque daí ali já vai estar especificado também o quanto de aluguel que você precisa pagar desse terreno. E existe também, né, o shakuyaken, que é do edifício. Aí, esse daqui é a mesma forma de pensar, né? Então, você vai estar comprando somente o terreno e a casa não é sua, por exemplo, sabe? Então, tem várias regrinhas que é interessante estar vendo no contrato e, lógico, ter um bom corretor aí para poder estar te dando explicações melhores. Outra lei que eu queria trazer aqui para vocês é o Kubun Shoyu-ho. Esse daqui é para os mansions. Quando eu comecei a aprender japonês, eu achei bem legal, assim, essa palavra, sabe? Porque dá imagem de mansão, né? Nossa, eu tô morando numa mansão e tal. Mas nada a ver o assunto, vamos voltar aqui. Os apartamentos aqui no Japão, quando você compra o apartamento, olha só que interessante. Você compra o apartamento, então onde você, né, aquele 2 LDK, 3 LDK que você está morando. Você tem também uma fração do terreno e você também tem direito à área compartilhada. Isso também é uma lei, né, que se chama Kubun Shoyu. Então você vai ter um pedaço dali, né, do terreno daquele apartamento e também da área compartilhada. E como o apartamento é seu, mas né, o edifício ele tem que estar em pé, todos os apartamentos aqui no Japão, quando você compra um apartamento, você paga um tsumitatekin. Olha só essa palavra tsumitate aqui também, né? Então você vai pagar de pouquinho em pouquinho, todos os anos um valor, e se eles precisarem fazer alguma reforma, por exemplo, trocar o encanamento, pintar, né, fazer qualquer coisa, eles vão tirar desse tsumitatekin que foi arrecadado. Importante, uma coisa muito importante, para quem for comprar um apartamento usado aqui no Japão, lembre-se que esse tsumitatekin, ele vem junto com essa compra. Então, se o dono anterior ele não pagou, você é obrigado a pagar, porque você está comprando aquele imóvel. Então, novamente, se você achar um apartamento muito barato à venda, tome cuidado, veja se o dono anterior, né, o proprietário anterior, ele pagou o tsumitatekin direitinho, tá bom? Outra lei também muito importante é o Toshike Kakuho. Daí temos algumas áreas, né? Então, dentro dessa lei, essa lei, ela é uma lei assim para a cidade poder se desenvolver. Então, por exemplo, essa região é uma região onde as pessoas vão morar, essa é uma região onde vai ter indústrias, essa região é disso, essa região é daquilo. Então, isso tem assim um planejamento
daquele município, daquela cidade, para que as coisas, né, fluam, né, para que a cidade fique bonita, fique fácil de acessar e que fique fácil de se habitar também. Então, ele é separado por algumas áreas, que é a área urbanizada, a área de controle de urbanização e uma área que não se enquadra em nenhum dos dois acima. Aí, dependendo da área que você morar, ele também tem uma tributação adicional, por exemplo, sabe? Isso aqui vai depender muito da cidade, do local que você está morando, e dependendo do lugar também, às vezes você não vai conseguir, por exemplo, se for questão de casa usada, a casa já está ali, né? Mas dependendo do local, você não pode montar aí o que você quiser montar, uma casa, ou se for, né, um local que não pode montar um estabelecimento, daí você não vai poder, né, criar aquele prédio, por exemplo. Então tem algumas regrinhas ali que com certeza o corretor ele vai te explicar, mas eu trouxe aqui só para você ter um conhecimento adicional. Temos também o Kenchiku Kijunho, que são padrões de construção. Esse daqui é uma lei onde ele determina, por exemplo, a largura, né? Dependendo da largura da rua, você não consegue montar uma casa, né? Isso aqui é mais assim para ter certeza que o caminhão vai conseguir passar ali e conseguir fazer a construção da casa, sabe? Mas tem algumas regras e eu acho importante ter esse conhecimento também, por quê? Porque assim, as leis elas estão, né, com constância evolução, de acordo com a evolução, né, do nosso país. Então, antigamente, quando essa lei ainda não existia ou quando ela não era tão rígida assim, dava para construir casa em qualquer lugar. Depois que essa lei ficou um pouco mais rígida, dependendo de quantos metros tem a rua da frente dessa casa, essa casa ela não pode ser reconstruída, por exemplo. Então, aqui mais um ponto. Se você achar alguma casa muito barata, veja se ela consegue ser reconstruída hoje em dia. Porque o que acontece? Às vezes você pode até comprar essa casa, reformar, né, ela ficar bonita, você morar nela ou colocar para alugar. Só que se futuramente ela ficar muito velha e você precisar demolir ela, você não vai conseguir reconstruir outra casa, construir outra casa naquele terreno. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E mais um conhecimento adicional também, dependendo do local, não dá para construir por exemplo, você comprou um terreno, você não consegue construir uma casa de ponta a ponta, que pegue de ponta a ponta aquele terreno. Isso daqui também tem umas regras por lei, né? Que daí para tentar impedir assim que uma casa fique muito colada à outra, né? Para essa questão de propagação de incêndio, por exemplo, aqui as casas são feitas de madeira, né? Então, se uma casa acabar, né, sendo incendiada, as outras acabam também, né? Se for ficar muito uma coladinha com a outra, corre esse risco. Então, também tem essas leis, sabe? Tem lei para tudo. E com certeza, novamente aqui, né? Com certeza, o seu corretor, a sua construtora, ela sabe de todas as leis, mas é só para vocês entenderem e também essa questão de se ela tiver um pouco barata demais, atente-se a isso.